Essa semana eu achei um artigo bem interessante na internet sobre um novo transtorno. Que cada hora agora tem um transtorno novo, né? O tal de transtorno opositor desafiante. Presta atenção nesse vídeo para ver a que nível nós estamos. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu só quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro aqui do meu cenário, eu vou deixar o link na caixa de informações e comprando através desse link vocês estão ajudando o meu canal a produzir cada vez mais conteúdo como esse. O título do artigo diz o seguinte: meu filho tem transtorno opositor desafiante, não é falta de limites. Então agora os médicos conseguiram diagnosticar mais um transtorno. A gente já não tem transtornos suficientes, eles foram lá e acharam mais um. Presta atenção no que diz essa mãe e depois, se vocês quiserem ler o artigo na íntegra, também o link tá aqui na caixa de informações para vocês, tá, pessoal? Há 5 anos, a assistente administrativa Sandra Regina Pereira, de 46 anos, de Matão, interior de São Paulo, descobriu que seu filho único sofre de TOD, transtorno opositor desafiante. Um distúrbio de comportamento ainda pouco conhecido que faz com que ele tenha crises nervosas frequentes e repentinas por não conseguir controlar suas emoções. Então a criança não consegue se controlar, ela não tem problema nenhum, é só um transtorno, vamos dar um remedinho que passa. É mais ou menos nessa linha que vai o artigo. Por não compreenderem a condição do garoto que faz tratamento médico e psicoterápico, muita gente confunde os episódios com falta de educação ou de limites. O garoto não consegue se controlar e as pessoas confundem com falta de limites. Não tem nada a ver com falta de limites. É o transtorno opositor desafiante. Aí, mais adiante, tem um parágrafo e eu já vou falar para vocês por que eu escolhi esse artigo para o vídeo de hoje, que diz o seguinte: crianças com TOD recusam-se a cumprir as regras. Crianças e jovens com esse transtorno aí, né, são constantemente desafiadores, recusam-se a cumprir regras ou comandos dos adultos. É comum que discutam por qualquer motivo e não assumam seus erros ou responsabilidades. Eles não têm controle emocional para lidar com situações do dia a dia, aborrecem-se com muita facilidade, ficam com raiva, ressentidos, incomodam os outros deliberadamente e preferem culpá-los pelos seus próprios erros. Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma vez eu tive um aluno e que me disseram que ele tinha esse tal de transtorno opositor. Eu só não sei se era o desafiante. Pelo que eu vi, esse desafiante aqui é novo. E esse aluno tinha esse transtorno. Eu estava dando aula e ele tinha chegado às classes novas da escola, primeiro dia com as classes novas na escola pública, o que é difícil da gente receber material novo, né? Então ele estava lá riscando com um lápis na classe, eu levantei, estava fazendo a chamada, levantei a cabeça e falei para ele parar de riscar na classe. No mesmo momento ele veio até bem pertinho de mim com a mão fechada, disse que ia me dar um soco na cara, mas falou todos os palavrões que vocês podem imaginar. Uma criança de 9 anos, 9, 10 anos. Falou todos os palavrões que vocês podem imaginar pra mim, pros colegas, disse que ia me matar, que ia me bater. Foi um problema muito sério na sala. Eu tive que chamar uma supervisora para eles conseguirem tirar o menino de lá. Ele não me bateu por um detalhe, não sei por que ele não me bateu. E o mais interessante é que quando chegou o pessoal da Secretaria da Educação, eles ainda disseram para mim, porque eu falei, né, olha, eu tô com medo de dar aula, porque imagina se eu não encosto a mão numa criança dessa, o quanto eu vou me incomodar. E a pessoa da Secretaria da Educação disse que eu não precisava me preocupar, que ele nem tinha me batido, ele só tinha dito umas coisinhas e ameaçado. Então é esse tipo de mentalidade que é a tal pedagogia do oprimido. Olha só o nome, pedagogia do oprimido. Ela trata o aluno como um coitadinho que não pode ser corrigido. A criança é sempre uma pobre vítima. E nesse caso até realmente a criança era uma pobre vítima, tá? Porque ela tinha uma estrutura familiar totalmente desestabilizada. Ele era criado pela avó, não sabia quem era o pai, a mãe nunca estava em casa, trabalhava sempre viajando para lá e para cá. Então é um coitado, uma vítima realmente, né? Mas que culpa tenho eu? Por que eu tenho que aguentar um aluno que ameaça me bater? Essa é a valorização dos professores que a esquerda traz. Não se enganem, professores. Esse tipo de coisa que acontece na sala de aula e que não é só comigo, essa desvalorização do professor,
vem da pedagogia do Paulo Freire, onde o aluno é o oprimido e quem é o opressor? Você, professor, seu babaca, que fica apoiando o Paulo Freire. E o mais interessante de tudo nessa história que aconteceu comigo é que o desfecho disso tudo foi que eu sofri um processo administrativo por causa de um aluno que me agrediu. A mãe dele disse que a culpa de ele ter me agredido era minha, entrou com um pedido na Secretaria de Educação para iniciar um processo administrativo e a Secretaria da Educação acatou. Ainda bem que eu estava sendo orientada por advogados e que eu tinha feito registro de ocorrência na delegacia. Esse é o típico exemplo da inversão de valores. Uma criança agride o professor e o professor é processado. É por isso que acontece esse tipo de coisa. Se o aluno tem problemas, então ele não pode frequentar uma sala de aula. Se ele não consegue se conter, se ele não consegue conter os seus sentimentos, ele precisa de um tratamento especializado. Na sala de aula nós não vamos conseguir dar esse atendimento para ele. E os outros colegas não têm que ficar expostos a cenas agressivas ou até serem agredidos, como a reportagem mostra aqui que em alguns casos os alunos são agredidos. Porque essas crianças não podem ser contrariados. Sério, disseram isso pra mim. Não, é só que ele não pode ser contrariado. Então agora eu vou ter que ter um aluno que não pode ser contrariado. Como é que eu vou educar uma criança se eu não puder dar limites para ela? E as pessoas acabam aceitando isso e de uma forma sem pensar. Imagina se fosse não um transtorno, esse transtorno, se a criança tivesse com sarampo. Se a criança tivesse com sarampo e quisesse frequentar a aula, os outros pais, os professores, iam deixar a criança com sarampo frequentar a aula? É claro que não iam deixar, porque as outras crianças iam sofrer um risco por ter uma criança lá infectada com sarampo. Agora, por que quando é um aluno que não consegue controlar as suas emoções e pode ficar agressivo a qualquer momento, inclusive pegar uma classe, uma cadeira e dar na cabeça do outro aluno, esse aluno tem que ficar na sala de aula? Por que ninguém questiona isso? Não é uma questão de discriminação, é uma questão de respeito aos outros alunos que têm tanto direito de estudar quanto o aluno que tem o transtorno. E o aluno que tem o transtorno também tem o direito a um atendimento decente que ele não vai ter na sala de aula. Mas infelizmente a maioria das pessoas tem medo de falar nesse assunto e parecerem preconceituosas. Enquanto as pessoas não perceberem esse caos que toma conta das salas de aula de todo o Brasil, a nossa educação vai ser cada vez pior.